Uma das coisas que mais me impressiona nos mangás é como eles podem ter uma arte tão absurdamente deslumbrante. Não apenas por serem bonitos, sendo esse um conceito bem subjetivo, mas pelo nível de dificuldade em entregar uma arte naquele nível de detalhe, ao mesmo tempo que conta uma história com um estilo único de traço e personalidade, criando assim uma marca única de cada autor. Shinichi Sakamoto, Yusuke Murata, Kentaro Miura, Takehiko Inoue, Masasumi Kakizaki, Hiromi Arakawa, Kei Hayashida, Ayazawa, Kamomi Shirahama, todos têm uma arte espetacular, cada um do seu próprio jeito, imprimindo uma forma única de contar histórias tanto pelo texto como pelo visual, através de enquadramentos, estilo de traço, quadrinização e até uso de luz e sombra nas cenas. Desses autores, o que tem uma das trajetórias mais interessantes de se analisar é o Boichi, um sul-coreano que trabalhou com todo tipo de obra, desde Trigun, One Piece e até mais recentemente Dr. Stone, ilustrando o enredo que é escrito pelo Inagaki Hichiro, além de, é claro, escrever seus próprios mangás, sendo um dos mais conhecidos o Origin, uma ficção científica tão interessante quanto problemática, mostrando uma história futurista sobre robôs não pautada pelo padrão de vamos nos revoltar contra a humanidade porque ela explora os robôs, ou alguma confusão envolvendo a quebra das 3 leis de Asimov, que eu não vou explicar aqui, tá? Porque fique claro, mas sim por uma busca por autoconhecimento e eu ouso dizer transcendência. Mas seria esse mangá um clássico moderno como Ghost in the Shell? Será que ele alcança todo o potencial que ele poderia ter? É o que a gente vai descobrir agora, mas antes de qualquer coisa precisamos observar o plano de fundo que criou essa história. Mudic Park, ou Boichi, e se a minha pronúncia estiver errada me desculpem, que a minha criptonita são palavras difíceis, mas voltando. Boichi nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em 29 de janeiro de 1973, tendo se formado em física e sendo pós-graduado em tecnologia da imagem. Quando tinha por volta de uns 20 anos, ele entrou nesse mundo dos manhwas, numa revista de manhwa para meninas, o que me soa meio estranho, dada a trajetória que ele vai ter depois. Segundo dito por ele mesmo em entrevista para essa revista francesa, que eu vou deixar aqui em cima no vídeo, desde aquela época as pessoas já percebiam que ele gostava de desenhar mulheres bem servidas, eu diria. Um fato curioso é que Boichi deixou o seu país de natal devido às leis de proteção juvenil que restringiam certos temas de serem abordados em manhwas. Então o autor optou por ir até o Japão, onde ele teria mais liberdade para escrever da forma que ele realmente queria. Isso vai ficar muito claro com o primeiro mangá que ele escreveu em terras nipônicas, o Space Chef Kaiser, que é basicamente Food Wars, só que mais explícito ainda e no espaço, sabe? É Shogeki no Soma com aliens. Legal. Mais tarde, o Boichi ganha notoriedade ao ganhar o prêmio Grand Guinig por Otel, uma one-shot de bastante sucesso. Após isso, ele escreve sua primeira serialização, chamada Sunken Rock. Essa eu admito que eu ainda não li, mas pelo que eu vi de reviews, a arte já é muito boa, apesar das personagens femininas não serem lá grande coisa e terem paradas meio estranhas sobre elas nesse mangá, mas não é o foco dele hoje. Entre as menções honrosas estão a participação dele em one-shots como Trigun Lost Planet, Roronoa Zoro Cai no Mar, As Novels do Ace e Terraformers Asimov. Mas agora vamos falar do plot dessa história. Nosso protagonista é o Tanaka Jin, nome humano de Origin, um robô mega avançado que está se escondendo entre os humanos, alguns anos depois de seu criador ter morrido em Hokkaido. Agora ele tenta compreender o que o seu pai disse com viver apropriadamente, enquanto tenta viver um dia de cada vez. Mas será que seus outros irmãos robôs vão permitir que ele continue a viver desse modo? O primeiro capítulo desse mangá já dá pra gente uma boa ideia de tudo que a gente pode esperar. Nesse início vemos Origin se disfarçando como um mafioso. De alguma forma ele sabe que entre eles está um dos seus irmãos. O último mafioso chega com uma, digamos, dama da noite, sabe? Em posições nada sugestivas e sempre com muito respeito. O capanga diz que ele a trouxe para lá porque ele contou o plano para ela durante o Lesco Lesco. E eles, ao invés de fazer o óbvio, que é cancelar o CPF dela porque eles são mafiosos, sabe? Os caras vão lá e deixam ela ir pro local da troca junto com eles. E detalhe, completamente desarmada. Sabe, inclusive, o chefe da operação achincalha o Origin porque ele veio só com o cabo de uma espada. Mas a madame ir com ele sem uma faquinha de cozinha, não, tá tudo bem, né? Cadê o patriarcado quando a gente precisa dele, né? Se bem que o Origin é uma máquina sem gênero, o que faz dele um Robi.
Piadas ruins à parte, nesse capítulo já vemos logo de cara uma coisa muito importante desse mangá. Essa será uma história visceral e cheia de ação, além de nos mostrar que o protagonista não é só muito forte, como também muito habilidoso. Esse quadro dele tirando a espada do braço, cara, é zica demais. O que mostra o ponto mais forte desse mangá na minha opinião. O estilo de desenho do Boichi se destaca mesmo entre os grandes mangakás, porque ele tem um olhar muito particular. Me permita comparar com o Shinichi Sakamoto, que fez Cocô no Hito e Drácula Innocent Children. Enquanto Sakamoto usa esse nível de detalhismo para construir cenários e visões oníricas, a nível de serem quase psicodélicas, o Boichi resolve replicar um olhar fotográfico nas suas composições. O que não é exatamente uma surpresa, já que é conhecido o fato de que o Boichi usava fotos de seus assistentes como base para desenhar as poses dos personagens. Porém, esse mangá vai além. Em Origin nós vemos cenários desfocados, distorção de lente, ângulos plongé destacando a imponência dos personagens em momentos de conflito, além do já conhecido alto contraste, que é uma técnica muito usada também na fotografia. O que, pensando no histórico pregresso do autor, também faz muito sentido, uma vez que o Boichi fez pós em tecnologia da imagem. Além de sua habilidade absurda em retratar a anatomia humana dos personagens, vale a pena citar o nível de detalhe que ele coloca nos robôs e nos grandes aparatos tecnológicos. Isso te dá a sensação de que você está realmente imerso num mundo futurista, além das várias notas de rodapé e explicações detalhadas de como cada coisa funciona. O que, quando você pensa na formação e física do Boichi, de novo, faz muito sentido. Acredita, inclusive, que o Inagaki Richiro pediu muita consultoria para ele enquanto ambos produziam, já que em Dr. Stone temos descrições bem detalhadas de tudo que o Senko faz, o que dá ainda mais a impressão que o mangá é uma mistura de Manual do Mundo com Flintstones, o que não é uma ofensa, tá? Esse mangá me divertiu muito e o anime também. Mas você falou tanto da história de vida do cara, do traço do cara, mas e quanto ao mangá em si? Ele é bom mesmo? Você já vai descobrir, mas antes de tudo, se você tá curtindo o vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever, além de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Tamo junto! A narrativa de Origin é complicada de analisar, mas interessante de discutir. O protagonista está numa jornada de autodescoberta, tentando entender as últimas palavras do seu pai. A figura do criador do Origin é sempre muito presente durante toda a história, onde vemos vários flashbacks dele criando o Origin, esse robô fofinho, catito, bonitinho que dá vontade de apertar, antes do Origin virar esse robô fodão, frio e calculista, ou melhor dizendo, frio e calculadora. Nesse início, temos o protagonista se infiltrando na AEE, a maior empresa de tecnologia desse universo, e o motivo para isso é bem interessante, já que o Origin precisa se manter de alguma forma. Apesar de não comer como um humano, ele precisa de glicogênio para continuar ligado, materiais para se reparar e melhorar o seu corpo robótico, além de energia elétrica para manter todo esse aparato, sendo que tudo isso custa dinheiro. Dinheiro esse que ele ganha trabalhando. Pensando agora, ele poderia apenas hackear o sistema de algum banco e pegar muito dinheiro, mas isso talvez iria contra o dogma central de viver apropriadamente. Se bem que trabalhar para Yakuza se encaixa na definição de viver apropriadamente. Bom, ele não matava humanos inocentes, então tá de boa. Eu acho. Uma coisa que vale notar é sobre como o Origin tenta compreender como os humanos funcionam enquanto convive junto com eles. Na história, é dito que noções complexas do intelecto humano, como noção de eu, ou mesmo a empatia e amor, não são programáveis em robôs, mas a inteligência artificial deveria desenvolver sozinha essas emoções, esses sentimentos, independentemente do nível de poder de processamento. Nós vemos o Origin aos poucos criar essas noções, o desejo de lutar e proteger as pessoas que ele gosta, além de viver seu dia a dia como uma pessoa comum. Eu acho toda essa parte do Origin ter que trampar para sobreviver uma parte bem interessante do mangá. É legal ver o protagonista pensando em formas de passar o fim do mês sem ficar no vermelho enquanto tenta melhorar o seu corpo. Dele inclusive tendo que pedir dinheiro pros amigos para não cortar a energia elétrica de casa. Ao que parece, nem o robô mais avançado do mundo consegue tancar a escala 6x1. E isso é um dilema que humaniza bastante o personagem, ainda que ele seja basicamente o ChatGPT. Entenderam? Porque ele tem o queixo quadrado e ele é um robô. Na minha cabeça essa piada era tão boa. E essa parada dele ser Shed não é brincadeira não, tá? Ele é retratado desses ângulos de baixo pra cima, ele sempre é gentil apesar de desinteressado e ter poder, um Sigma basicamente. E já que a gente tá falando de Shed, Sigma e outras letras gregas estranhas, chegou a hora de eu ser um militante chato que problematiza mangá de lutinha, falando do que talvez é o grande problema do Boichi como artista. Eu vou ser bem direto, o Boichi tem uma mania estranha com relação a personagens femininas. Origin e aparentemente os outros mangás de autoria do Boichi tendem a exagerar bastante no fanservice nas personagens femininas. O que é complicado de discutir porque sempre que a gente entra nesse tema, digamos, espinhoso, ele é dominado por argumentos rasos do tipo não gosta não assiste, ou se é assim porque é pro público-alvo masculino, então tem que apelar mesmo, ou simplesmente taxar como censura qualquer crítica que você possa fazer sobre isso, ainda que ela seja muito válida. Sim, eu sei que o autor tem a liberdade de escrever o que bem entende, mas liberdade não é igual a qualidade.
dele. Não é porque ele pode escrever o que bem entende que isso vai ser narrativamente interessante. Fora que ter que apelar pra fanservice porque é pro público masculino não é bem um argumento. Não é como se um autor só pudesse fazer personagens visualmente apelativas pro público masculino gostar. Vinland Saga, Vagabond, 20th Century Boys e até mesmo os Berserk provam o contrário. É menos sobre agradar o público e mais uma escolha do autor mesmo. Mas tá, qual é o problema do Origin nesse sentido? Bom, fora os vários takes da busanfa que o Boichi desenha das personagens, nenhuma delas tem um arco realmente interessante ou coisa relevante dentro da história. A Mai Hirose, que é o par romântico do Origin no mangá, ela é completamente esquecível. A história até tenta construir um passado triste com o irmão e os pais dela, mas sendo sincero, eu tava cagando um Tesla Truck pra isso. Além disso, nós temos a Laura Fermi, uma personagem que me chamava a atenção por parecer ter um nível de ambiguidade que me deixava curioso, mas no fim ela virou mais uma mulher que caiu nos encantos do ChatGPT. Isso vale até mesmo pra Y, que é a inteligência artificial que o Origin resgata no fim do arco da luta contra o Gon. Ela aparece no quarto do Origin com esse traje que é no mínimo... Essa é a palavra. Mínimo. Se ao menos o autor elaborasse alguma coisa legal em cima desse erotismo, como faz o Shinichi Sakamoto que eu já citei aqui, mas não. É só fanservice vazio e, além de tudo, não faz os personagens terem qualquer personalidade. Inclusive, tem uma parte muito específica sobre isso, que é quando o Orange passa a fazer mangá erótico pra conseguir levantar uns trocados pra não ter a luz cortada em casa. Esse detalhe específico me parece meio autobiográfico, eu poderia dizer. O que pode fazer sentido, já que o primeiro mangá do Boichi era um ecchi bem pesado. O que eu quero dizer é que essas críticas não são um ataque à pessoa do Boichi. Eu não duvido que ele seja um cara até bem legal. Até mesmo porque ele doou os royalties do volume 2 de Sunken Rock para ajudar ONGs no Vietnã, além de ajudar também durante o terremoto de Fukushima e até recentemente dando total apoio a Shonen West, uma iniciativa de mangás BR que visa criar uma editora de mangás competitiva e fomentar essa arte aqui no Brasil. E também não é como se ele fosse um escroto ou criminoso como Nobuhiro Akatsuki ou a J.K. Rowling. Essas críticas são ao trabalho dele e não à pessoa dele, porque eu acredito que ele consegue entregar um ótimo trabalho na escrita quando ele quer. E agora que eu já deixei o fanboy de ecchi puto da cara, vamos voltar para a análise do mangá, né? Falando agora dos irmãos do protagonista que existem. Eu até gosto da ideia de que eles, assim como Orange, têm como objetivo não a dominação ou a destruição da humanidade, mas sim evoluir, numa busca para encontrar a sua razão de existir, assim como o Origin. Só que isso é muito bonito, na teoria, porque quando olhamos para como esses personagens são desenvolvidos, o resultado é bem complicado de defender. Porque esses irmãos do protagonista não têm muito tempo de desenvolvimento. O Gon mesmo, que foi com quem o Orange mais lutou, queria atingir o ápice do poder pela via da força, desenvolvendo seu hardware ao invés do seu software. O que é legal ele tomar um caminho diferente dos irmãos, só que não vai muito além disso. O que, na real, é bem triste, sabe? Pra mim, o único irmão do Origin que é realmente interessante é esse que é o serial killer que desmonta humanos pra entender como eles são, como os humanos da AEE, que querem as peças dos robôs para desenvolver novas tecnologias. O que é até meio estranho, porque depois da luta do Gon com o Origin, a história acelera de forma muito absurda e acaba rushando muito o desenvolvimento de algo que poderia ser bem legal de ver acontecer. A gente inclusive descobre que foi a líder da AEE que mandou matar o pai do Origin, o que ele responde dizendo que não sente qualquer desejo de vingança contra os humanos, mas ele quer se vingar dos seus irmãos porque eles mataram a Mai? É meio sem nexo isso, sabe? Fora que isso desperdiçou uma ótima oportunidade de colocar em perspectiva tudo que o Origin fez até ali, já que a AEE estava caçando os robôs, irmãos do Origin, não para proteger a humanidade, mas para evitar que uma tecnologia superior a deles andasse por aí. Nesse sentido, o arco final foi um baita no desperdício. Primeiro pela questão de escala, você pensa que, ok, a luta do Gon foi muito difícil, então os combates contra os outros irmãos dele vão ser ainda mais complicados, já que eles aprenderam a dobrar as leis da física e tal, mas não. O protagonista supera esses problemas sem muita dificuldade. Esses robôs literalmente dominam a física quântica e isso não significa nada. É broxante ver como as lutas terminam tão fácil. Se fossem lutas mais difíceis e árduas, iria tornar a jornada final do Origin mais impactante. Até porque, tipo, ele estava vingando a morte da mulher que ele mais amava, ainda que ela só tenha servido como escada emocional do personagem. Nesse sentido, tem uma cena que é muito boa, que é quando ele vai pedir ajuda pra alguém, né, depois que a Mai morre, e eles mandam pra ele tipo um caminhão da Itália, né, com todo aparato pra ele fazer um novo upgrade, e ainda mandam pra ele um queijo de brinde. Um queijo de brinde. E ele só mete pra dentro do reator de energia e vai pra luta. Agora ele é o frio e ainda por cima pede um terno Armani, porque é claro que ele precisa lutar na beca, né? E a minha maior decepção nesse mangá inteiro é o Masamune, o líder dos robôs irmãos do Origin, sendo o corpo que o Origin deveria ter. Ele, na verdade, é só um robô ressentido com seu criador, porque ele o criou para sentir, e ele meio que tem uma crise existencial por isso. Só que, cara,
ele é só tão qualquer coisa. Eu achei que ele traria uma nova perspectiva para a narrativa, mostrando o lado dos robôs da história. No fim, ele foi só o ponto mais baixo dessa história inteira, o que foi bem decepcionante. Apesar disso, Origin não é um mangá horrível, apenas o traço do Boichi já valeria a pena a leitura, mas a história não é nada mal. Eu acredito que se fosse uma narrativa um pouco menos acelerada, de uns 120 capítulos ao invés dos 80 e poucos que o mangá tem, a história ficaria bem mais redondinha. Fora que eu senti falta desse dia a dia do Origin, dele tentando se encaixar numa sociedade que ele não sabe se vai aceitar ele ou não. Fora que no mangá o protagonista tem esse tom mais paternalista com os humanos, mesmo sendo eles que mataram seu pai. A história poderia tornar os humanos antagonistas também, o que deixaria a narrativa com um senso de moral um pouco mais cinzento. Apesar disso, Origin é um mangá bem legal pra você que tá querendo uma história de ação, sci-fi muito frenética. E eu acredito que seja isso. Eu agradeço a você que viu esse vídeo até o final, que está vendo de manhã, de tarde, à noite. Se você curtiu, não esquece de dar o seu like, de comentar, de hypar se der a sua opção e também de se inscrever no nosso canal. Além de seguir as nossas redes sociais lá no Instagram e no TikTok, @açucatopoli. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!